Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O programa Ponto de Vista de hoje está especial, pois entrevista dois amigos engenheiros, José Nacélio, que também é articulista do blog Ponto de Vista, e Manuel Cavalcante Neto, são da mesma turma da UFRN. Já fiz entrevista com ambos em momentos diferentes. Eles que se preocupam muito com a história potiguar e vão falar bastante sobre esse tema e outros que abordaremos no programa de hoje. A presença deles é motivo de muita honra para este programa e para este apresentador. Meus amigos, alegria imensa receber vocês mais uma vez, porque vocês são ícones na história do Rio Grande do Norte e eu acompanho a preocupação de cada um de vocês sobre esse tema tão empolgante e, ao mesmo tempo, tão esquecido pelas pessoas. De modo que eu me sinto honrado e quero agradecer por vocês terem aceitado o convite de participarem desse programa tão especial de hoje. Valeu, Nelson. Bom dia para você. Bom dia também para os ouvintes, aliás, os telespectadores do Ponto de Vista, não é? Transmitido pela Band. Mas, meu amigo, então, estou aqui à sua disposição para os seus questionamentos. Viu, Manuel? Ok, muito obrigado, Nelson. É uma honra estar mais uma vez aqui, principalmente na companhia de Nacélio. Amigo, colega de turma, somos remanescentes e sempre estamos próximos, sempre estamos juntos. Eu hoje pesquiso muito sobre a história do descobrimento do Brasil. Tenho 2 livros publicados sobre isso e defendo a tese do descobrimento do Brasil no Rio Grande do Norte. Que beleza! Lenine Pinto também fazia essa defesa anos atrás e você sequenciou aquilo. Exatamente. Lenine antes, mais ou menos em 1998, lançou o primeiro livro e o seu último livro foi lançado em 2015, novembro de 2015. Um livro com muito mais conteúdo, com muito mais detalhes, que foi O Mando do Mar. Eu li esse livro, me chamou muita atenção justamente pelos detalhes neles contidos e pouco tempo depois comecei a pesquisar. Mantive contatos com Lenine, tive essa sorte. Lenine faleceu em 2019, poucos anos depois, e início de 2016 eu já estava nas primeiras pesquisas. Em maio daquele mesmo ano, eu já fiz minha primeira viagem à Europa. E um fato interessante que aconteceu, que eu levei o mando de lá, do Mando do Mar, e doei para a Torre do Tombo, o Arquivo Nacional Português. Aqui chegando, comuniquei a Lenine. Lenine ficou emocionado, ele era meio durão, tudo, mas ficou emocionado e eu cheguei e disse: Lenine, o Mando do Mar está na Torre do Tombo. Nacélio, você também, desde quando se interessou pela literatura, pelos textos escritos? Você que é campeão, seu artigo, anos atrás, inundou o Brasil, que tratou você com todo o carinho do mundo. Como é que foi isso? O artigo eu publiquei no Ponto de Vista, né? No blog Ponto de Vista. Chamava-se Tapioca Pode Matar. Olha, tapioca não mata ninguém, mas eu intitulei isso aqui para explicar melhor o que era a tapioca, e eu sei que viralizou. Tanto é que foi visualizações só no seu blog, foram mais de 32 mil visualizações. Bateu recorde. Agora, o interessante é que, o Nelson, é que eu recebi a quantidade de telefonemas que eu recebi. Dentre eles, o que eu mais gravei foi de uma senhora morando na Dinamarca.
Ela ligou para mim dizendo que era cearense e que estava preocupada com os pais delas que moravam aqui e só comiam tapioca. Comiam tapioca de manhã, de tarde, de noite. E me perguntava qual era a marca melhor de tapioca que eu sugeria para colocar, para indicar para eles, né? E eu só sei que isso aí realmente foi muito interessante. Mas, amigo, então é uma satisfação também estar aqui novamente. E hoje nós vamos falar sobre a Ponte de Igapó. Claro. Mas antes me diga uma coisa, você já escreveu livros? Quantos livros? Já. Eu tenho uns 5 ou 6 livros escritos. Escrevi a história da Escola de Engenharia do Rio Grande do Norte. Escrevi sobre a história do rodoviarismo federal no Rio Grande do Norte. Escrevi sobre a história de São Rafael, a cidade que foi inundada pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Escrevi ultimamente a história do Nordestão e lancei já, o último livro meu foi Rosas de Chumbo. É um livro parecido com o tema de Ainda Estou Aqui, o filme que ganhou premiado, né? Esse livro só está, eu não lancei fisicamente, ele está só na internet. Só na internet. Mas você vai... Posteriormente eu vou colocá-lo no papel. Você dirigiu o DENIT por quanto tempo? 6 anos. 6 anos. Dirigi o DR também como diretor de obras durante 4 anos. Em suma, eu sou um rodoviário que gosta de escrever. Agora, sobre essa discussão que você assumiu para você sobre a descoberta do Brasil em terras potiguares, como é que está o reconhecimento dessa nova verdade? Olha, o reconhecimento não é fácil. Não é fácil porque é um descobrimento da Bahia, já é consolidado desde meados do século XIX, quando foi escrita a primeira História Geral do Brasil, por encomenda de Dom Pedro II, a Francisco Adolfo Varnhagen. E ele defendia a tese do descobrimento na Bahia, em Porto Seguro. Lenine lançou essa tese, como eu falei, há pouco mais de 20 anos, e eu percebi algumas coisas depois de lê-lo. Por exemplo, que a minha fonte primária é a Carta de Pero Vaz de Caminha. É o único documento realmente certificado, autenticado, provado como legítimo. Existe, para fundamento da história do descobrimento do Brasil, 3 documentos: a Carta de Caminha, a Carta do Mestre João e o terceiro título é muito interessante, Relato do Piloto Anônimo. Então, traduzido do italiano para o português, cuja parte referente à Carta de Caminha praticamente é uma cópia do que põe errado. A Carta do Mestre João, ele representa o Cruzeiro do Sul, a constelação da Crux, como se fosse uma novidade. Mas aquilo o Cruzeiro do Sul é avistado no hemisfério norte até 20 graus de latitude norte, à altura do horizonte. E já era citado desde pelos antigos e também citado por Cadamoto em 1455. Então não era novidade, o português já sabia da existência do Cruzeiro do Sul, porque ele já tinha ultrapassado, já tinha cruzado o Equador, já tinha contornado a África e já tinha chegado à Índia. Então, eu estou pesquisando mais profundamente isso. Outra coisa que levou isso, que há 3 anos atrás conheci um doutor em física, Carlos Chessman, que se interessou pelo fato e nós começamos a trocar ideias. E foi publicado 1 ano depois um trabalho sobre a força de Coriolis, que é uma força física que os portugueses chamavam uma força desconhecida que atuava sobre a navegação. E
Esse trabalho foi publicado na Revista Brasileira do Ensino de Física, uma revista científica. Ele aprofundou-se também com outro colega que participou do primeiro colega, outro físico, doutor em física, Cláudio, da Universidade Federal da Paraíba, e publicou recentemente o segundo trabalho, reforçando a tese. Certo? Eu defendo a tese, é o único ponto que eu discordo de Lenine, que Lenine defende ter avistado o Cabugi. Pelos meus cálculos, por análise da carta de Caminha, com seus dados, que sempre foram ignorados, profundidade, distância, ventos, correntes. Baseado nisso, eu considero o avistamento da Serra Verde. Serra Verde? Aqui em João Câmara, né? João Câmara, antiga Baixa Verde. Isso. Certo? A Serra Verde, que vem ser confirmado pelo trabalho dos doutores em física, de Carlos Chessman, professores da Universidade da Paraíba e do Rio Grande do Norte, Carlos Chessman e Cláudio Furtado. Então, hoje nós já temos trabalho científico que vem comprovar esses dados. Que bacana, que legal. Nacélio, queria falar com você agora sobre a ponte de Igapó. Ponte, salvo engano, Costa e Silva. O que está acontecendo? Querem mudar o nome da ponte e você propôs que ela fosse homenagem ao ex-governador Valfredo Gugel. Me fale um pouco sobre isso. Bom, eu li na imprensa que o Ministério Público Federal, aqui no Rio Grande do Norte, estava atendendo pedido do Comitê Estadual por Memória, Verdade e Justiça do Rio Grande do Norte, que retirasse todas as homenagens prestadas aos presidentes que, durante o regime militar, retirasse de logradouros, obras públicas, etc. Deshomenageassem. E dentre esses monumentos que existem aqui em homenagem aos cinco presidentes, a mais importante obra é a Ponte de Igapó, a ponte de concreto, que chama-se Ponte sobre o Potengi, Presidente Costa e Silva. Mas vamos lá. A Ponte de Igapó, você falou bem, lembrou bem, quem foi jovem nos anos 50, 60, lembra-se o que era a dificuldade de você atravessar o rio naquela época em Natal. Porque foi construída a Ponte de Igapó em 1916 e era uma ponte ferroviária. Feita pelos ingleses. Pelos ingleses, exatamente. Agora, Nacélio, deixe para concluir isso no segundo bloco. Pois não. Porque o diretor já mostrou que estamos encerrando o primeiro bloco. Pois não. A gente já começa o segundo com a sua explicação. Combinado. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas
ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, que é uma moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura, casquinho para sorvete também. E voltamos ao nosso bate-papo, que está sendo maravilhoso. Zé Nacélio, continue então falando aquele assunto que a gente encerrou o primeiro bloco e você estava começando. Pode começar, recomeçar e a falar sobre aquilo. Pois bem, então, como eu estava falando, a ponte rodoviária de Igapó, ela foi construída para o transporte ferroviário, não é? Ferroviário. Então, se você, em seguida, e para permitir o tráfego de veículos, foram lançados pranchões entre os trilhos que permitia que um carro por vez atravessasse a ponte. Então era um sacrifício terrível, né? O sinal abria e a primeira fila de carro, o sinal fechava, voltava os carros que vinham em sentido contrário. E por aí ia. Isso quando o trem não estava passando. Então isso limitava muito o desenvolvimento do norte, da região norte de Natal. Pois bem, então fazia-se urgente a construção de uma nova ponte. E coube ao Monsenhor Valfredo Gurgel, né, naquela época, no governo militar, me recordo bem que o ministro dos Transportes era Andreasa. O diretor do DR era Fernando Bezerra, e eu era engenheiro do DR, recém-formado. E começamos a construir a primeira ponte de Igapó, que era uma estrutura de concreto protendido, onde tinha ao lado a passagem para os trens e 2 vias de tráfego que permitia a ida livre de indo e voltando ao mesmo tempo. Eu, menino, passei muito para ir para a Ridinha. Pois é. Papai dirigindo o carro e eu morrendo de medo. Pela ponte antiga, não é? Pela ponte metálica, não é? Então, a partir daí, foi o desenvolvimento da Zona Norte de Natal. Aí explodiu, realmente, essa rodovia, essa ponte. Aliás, o desenvolvimento da região. Anos depois, com o desenvolvimento da cidade, já no governo Geraldo Melo, não é? Sim, a obra foi inaugurada, a ponte foi inaugurada em 1970. E ela foi chamada Ponte sobre o Rio Potengi, presidente Costa e Silva, porque foi no governo Costa e Silva que o Monsenhor Valfredo Gurgel conseguiu recursos para fazê-la, né? Sofreu uma nova ampliação no governo Geraldo Melo, em 1990. A segunda ponte. E a segunda ponte foram mais 2 faixas de tráfego com um canteiro central. Coisa que não existia, foi uma inovação. Nessa época, era diretor do DR Luiz Jorge Coelho Leal e eu, diretor de obras. Pois bem, então querem mudar o nome da ponte e, se vão mudar, que mantenha o nome de Monsenhor Valfredo Gurgel, que foi ele o responsável pela obra que alavancou o progresso da cidade. Então, nada mais justo do que homenagear, nesse caso, o nosso ex-governador Valfredo Gurgel. Agora, uma perguntinha, Nacélio. Esse assunto que você está defendendo sobre essa mudança de nome ser em homenagem ao ex-governador, quantas entidades e instituições apoiam? Bom, eu já conversei, até por orientação do meu amigo aqui, Neto, eu falei com Valério Mesquita. E Valério é o atual presidente do Conselho de Cultura do Rio Grande do Norte. E ele se mostrou entusiasmado e quer que eu vá participar de uma dessas reuniões para defender nessa comissão o nome de Valfredo Gurgel com essa ponte. Eu acho que, se mudar,
nada mais justo do que colocar o nome de Monsenhor Valfredo Gugel. Com certeza. E eu fico feliz sabendo que Valério Mesquita, que é um grande amigo meu, homem de cultura, ele apoia isso. Agora, Manuel, eu vou ter que repetir uma pergunta que eu tenho a impressão que eu fiz no primeiro bloco. Quais são as entidades e instituições que estão se aproximando dessa tese de que o Brasil foi descoberto aqui no Rio Grande do Norte? Há uma resistência muito grande. Vamos dizer, o descobrimento do Brasil na Bahia já está consolidado há quase 200 anos, né? Certo? É difícil mudar isso. Quando nós consultamos os autores contemporâneos do início do século XVI, um deles, Damião de Góes, ele escreveu sobre Portugal e as grandes navegações e o descobrimento. Ele diz textualmente que Cabral tomou posse da terra com padrão. Em outras palavras, tomou posse da terra cravando um marco de pedra. Quem foi Damião de Góes? Ele teve acesso a todos os documentos que existiam. Ele foi guarda-mor da Torre do Tombo por mais de 20 anos. Está no livro dele, Crônica ao Felicíssimo Dom Manuel. Além disso, há outros autores que dizem que, como Castanheda, que Cabral navegou ao longo da costa 2.000 milhas. Existem 2 marcos de posse no Brasil, apenas 2. O Marco de Touros, que nós chamamos Marco de Touros, aquele litoral era Touros, hoje está na divisa Pedra Grande e São Miguel do Gostoso, mas era Touros. E o segundo marco que no estado de São Paulo, em Cananéia, que é o Marco de Cananéia. São os 2 únicos marcos de posse do Brasil. Todos os demais são marcos comemorativos, como o da Bahia, que foi chantado, foi cravado em 1534 pelo donatário da capitania, e os outros são divisórias das capitanias. E esses marcos, além desse valor baseado nisso, esses marcos são os monumentos mais antigos das Américas, depois de Colombo. Os mais antigos. Mas não existe outra representação, outro monumento mais antigo do que eles dois, desde o descobrimento da América, de 1492. Os espanhóis não tinham o costume de cravar marco de pedra, certo? Construíam uma cruz, que eram religiosos, tanto que os reis de Espanha, que eram de reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, faziam uma cruz de madeira, como o português fez muito tempo, mas já tinha deixado de fazer há mais de 30 anos, de 1500. E outra coisa interessante que eu gostaria de colocar, em 2000 foi feita uma caravela para seguir a rota de Cabral, a mesma rota de Cabral, capitaneada pelo comandante João Lúcio. Essa caravela era uma caravela mais leve, por segurança levava um motor para emergência. João Lúcio, isto consta até na orelha do meu livro, o João Lúcio diz textualmente: ao cruzar o Equador, tive que ligar os motores porque ela se dirigia para o saliente Potiguar, ou seja, se dirigia para o Rio Grande do Norte, aproximadamente na região de Touros. E tive que ligar os motores porque senão não chegaria à Bahia na data prevista. Que beleza! 2000, aconteceu isso há 25 anos atrás, nas comemorações do 5º centenário do descobrimento do Brasil. O fato da Bahia ter sido capital do Brasil, obviamente, isso pode ter influenciado imensamente. Se Cabral navegou 2.000 milhas entre Touros e Cananéia, Porto Seguro está mais ou menos na metade. Sendo a Bahia como o centro, ele teria 1.000 milhas para o norte e 1.000 milhas para o sul, aproximadamente, certo? Então estava garantido 2.000 milhas ou seja, estava garantido para Portugal o Atlântico Sul, que era o que o Portugal queria, que era para garantir
o monopólio do Caminho das Índias, certo? E isso, infelizmente, nós não contamos com o apoio do poder público, principalmente, de entidades. Não é fácil. Existem os institutos históricos, o Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, o Instituto Histórico da Bahia, o Instituto Histórico Brasileiro. Fora os demais, todo estado tem seu instituto histórico. Teria que convencer esses institutos históricos. Existem leis estaduais no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Rio de Janeiro. Existem leis federais. Então teria que ser etapas a serem vencidas e convencendo isso gradativamente. Felizmente, os fatos estão sendo comprovados com a utilização da ciência, principalmente da física e da matemática. É verdade. Agora, o que é que vai mudar na história do Brasil se todos aceitarem essa tese como verdadeira? É o resgate da verdade, só isso. É o resgate da verdade, certo? Por exemplo, até hoje se discute qual foi a ilha que Colombo chegou. E de todos os navegadores, Colombo era o mais preparado de todos. E hoje se discute. Ele era cosmógrafo, era astrônomo, era tudo, Fernando. Ele tinha uma formação excepcional, Cristóvão Colombo. Isso não é citado. Eu quero lhe parabenizar pelo seu estudo. É fantástico ver você se interessando tanto pela história brasileira. E eu acho isso maravilhoso. Parabéns. Nelson, eu estou agora com outra perspectiva. O Brasil foi descoberto em 1500. Até 1530 é conhecido na história como os anos esquecidos do Brasil. Os anos esquecidos. Os portugueses estavam preocupados muito mais com a Índia, que dava um rendimento, mesmo com perda de homens e navios, dava um rendimento de 800%. O pau-brasil tinha seu limite de comércio, mas só dava um rendimento de 300%. Então era muito menor do que as especiarias da Índia. E hoje, por exemplo, o Rio Grande do Norte não são os 30 anos iniciais. Os anos esquecidos do Rio Grande do Norte vai praticamente até 1580, certo? E eu estou pesquisando isso agora sobre esses anos esquecidos, sobre o Rio Grande do Norte. Sabe onde eu estou conseguindo elementos? Aonde? Na França. Na França? Através dos corsários, que os corsários registravam tudo. Que beleza! Estiveram corsários entre São Roque, atual, e Santo Agostinho desde 1503. Que bacana. Essa é a nova pesquisa que eu estou iniciando. Agora, Nacélio, vamos falar um pouquinho. O seu último livro, antes desse que você ainda vai lançar fisicamente, você escreveu a história do supermercado Nordestão. Como é que você se sentiu fazendo aquele trabalho tão bacana? O livro do Nordestão foi realmente um trabalho muito estafante, que nós concluímos, você esteve presente lá no lançamento, e esse livro não foi posto à venda. O Nordestão resolveu doar os exemplares para os amigos, os fornecedores, e os exemplares que sobraram, eles doaram à Associação de Pais e Amigos dos Autistas. O diretor já mostrou 3 vezes o reloginho, dizendo que está na hora de terminar. E por isso eu vou ter que encerrar, lamentando, agora dizendo a vocês que breve eu quero ouvi-los mais uma vez. Quero renovar os agradecimentos por vocês terem aceitado esse convite. Muito obrigado, nós estamos à sua disposição, amigo. Obrigado. Muito obrigado, Nelson. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Uma honra receber vocês dois. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer sua costumeira audiência, a sua atenção para esse programa de todo domingo.
Grande abraço e saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.